Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está, decide. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Mientras se van conectando algunos, vamos a esperar unos minutitos. Ese video, esa clase está siendo grabada, ¿sí? Así que para aquellos que no puedan estar por alguna razón, después van a poder ver lo que charlamos, estudiamos, todo ello. ¿Está bien? Se le avisa. eh, es una instancia, ya tuvimos en años anteriores eso, no siempre se grababa, pero ahora se lo hace justamente porque como nuestra plataforma es nuestro Zoom muy ocupado, entonces tenemos que trabajar con los días que se dispone para nosotros, ¿no? Entonces sí, eso a veces afecta el día que uno no puede y todo eso. Así que bueno. Si quieren comentar algo, les dejo una pregunta. Les comento lo seguinte. As perguntas que vocês fizerem para mim em espanhol, eu respondo em espanhol. E que vocês fizerem em português, eu respondo em português. Vocês falem o idioma que se sentirem mais à vontade. Tá bom? Bem-vinda, Cristina. Tem outros que estão chegando aí, estou aceitando. Então, quero que vocês comentem assim brevemente, nesses minutinhos que a gente tem antes de começar, como tem sido a experiência de estudar online e essa área da tradução que às vezes as pessoas aproximam com uma visão assim bem realizada, né? Mas depois vê que o assunto é sério, então aí começa, né? Porque uma coisa é a nossa relação com o idioma, uma relação às vezes fraterna, né? Uma relação mais amigável. E quando a gente tem que trabalhar com um assunto, com um idioma, aí muda um pouco, né? Temos que ter uma atitude mais séria com o objeto do nosso trabalho. Então, eu queria que vocês comentassem, enquanto isso, nesses minutinhos, 2, 3 minutinhos, até a gente começar com a nossa aula. Eu vou silenciar meu microfone, tá? Para poder escutar vocês. Se vocês não falarem nada, ou ninguém quiser falar nada, eu começo a aula, tá bom? Vou silenciar aqui. Bom, ninguém se manifestou até agora, acho que eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. É, Acho que como brasileiro a minha experiência é um pouco diferente dos meus companheiros, principalmente porque, pelo menos por enquanto, as nossas traduções são sempre do português ao espanhol, então é sempre um desafio extra eu tentar alcançar essa naturalidade num idioma que não é o meu, ou pelo menos não é o meu idioma materno. Mas é um bom desafio, tenho gostado. ¿Quieren comentar algo? Ahí comentó Gustavo. Creo que las demás son todas chicas que nos escuchan, si quieren hablar. Entiendan que la traducción es algo que supuestamente ustedes no deberían estar haciendo en el primer año, pero como ustedes están en un curso de traducción, nosotros estimulamos la confianza de ustedes para hacerlo en mini actividades, ¿sí? Así que les escucho un poquito más. Bom, eu queria comentar que aconteceu comigo o que você já falou,
que a gente não pensava que era tão intenso esse estudo e tudo que a gente tinha que conhecer sobre a língua materna. A gente já tinha esquecido do que estudou no segundo grau. Foi um pouquinho difícil se conectar de novo com todos esses conhecimentos, mas é muito desafiador, adoro, estou muito contente. Essa é a minha impressão e a minha conclusão. Estou muito contente com as aulas, com todos os professores, são ótimos, são excelentes e, bom, estão sempre atentos a tudo que a gente precisar, então estou muito contente. Aí, vai querer comentar algo? Eu estou aqui fugida do trabalho um minutinho só. Estou com a câmera e o microfone apagado, desligado. Para mim está sendo bastante puxado, porque trabalhei muitas horas por dia e também pensei que não ia ser tanto material para ler, tantas coisas para fazer, e estava sendo bem puxado. Espero poder seguir estudando e não deixar pelo caminho. Nós também, Cristina, nós também queremos que você possa seguir com a gente, mas cada ano é diferente. Espero que esse ano seja fácil, né? Para você poder levar as coisas, ó, tudo no mesmo ritmo. Muito bem, são 8h05. A nossa aula gostaria de começar a nossa aula, que é uma aula de revisão dos conteúdos e também de perguntas, né, daquilo que a gente viu até agora. A nossa matéria é semestral, ela começa em março e termina em julho, ou seja, menos que um semestre, para dizer assim, as aulas, né? Março, abril, maio, junho, julho, né? E teremos uma prova, depois uma prova que depois habilita para a prova final, duas provas. E as provas são, como eu acho que eu dei recentemente um trabalho sobre interjeições, com o texto do Veríssimo, né? As provas são praticamente isso, um texto onde a gente tira tudo o que puder para fazer a prova, ou, né, o trabalho prático. Então, vamos dizer assim, os trabalhos práticos são mais difíceis que a prova, porque na prova a gente tem que tirar perguntas de tudo, enquanto que no trabalho prático a gente tira assuntos específicos, né? A gente trabalha praticamente toda a teoria da semana. E, como vocês viram, cada semana tem um assunto, como a questão da morfologia, são vários assuntos. Assuntos, assim, são muitos assuntos, mas assuntos curtos, não tem muita coisa aqui dizer, né? Tem alguns pontos para explorar, e aí a gente insiste que vocês dominem alguns deles, porque tem a ver com o domínio da língua escrita, né? E uma das coisas que a gente vai chamar atenção aqui são alguns aspectos quanto a isso, tá? A linguagem escrita, ela tem uma certa formalidade, né? Porque na fala a gente pode errar e corrigir no mesmo momento, né? Eu falo pronuncia ou pronúncia, opa, eu corrijo. Ah, não, é pronúncia, não é pronuncia, né? Então eu corrijo. Na oralidade, a gente corrige no momento. Agora na escrita não, você escreveu e mandou. E se você mandou errado, a pessoa vai entender errado. Então, por isso que é importante ter esse cuidado na hora de escrever, tá bom? Ler, às vezes é bom dar um tempo. Bem-vindas, Sônia, bem-vindas, Silvina, acho que a Verônica, acho que a Verônica também. Vejo que alguns estão entrando e saindo, não sei se é problema de internet, Boa suponho. noite. Boa noite. Então, é isso, tá? Eu vou começar a compartilhar o PowerPoint que eu preparei. O professor de vocês aqui é meio limitado na tecnologia. Eu sei que tem professores mais modernos, mais, assim, interessantes, né? Boa noite. Boa noite, Sônia. Bem-vinda. Colega Sônia aí com a gente. Bom, então vamos começar então com a nossa apresentação de hoje. Deixa
Deixa eu ver aqui qual que é o botão. Deixa eu ver, compartilhar. Bom, vocês devem estar vendo aí uma Sim, o apresentação, PowerPoint, sim. o PowerPoint, exatamente. Tá? Então, aí vemos aí a primeira página, com a disciplina, nossa matéria. E aí eu começo já com um aviso, um aviso importante. Atenção ao comando da atividade, tá? Muito importante, porque vocês sabem, eu vejo que vocês têm um bom nível de conhecimento, gostam do português, mas às vezes, ao interpretar errado a consigna, o comando, faz o exercício errado e não tem a nota que merecem. Então, muita atenção. Agora, nos trabalhos práticos, não muda muito se você não ler um exercício corretamente, porque afeta 1 ponto, 2 pontos. No dia da prova, sim, é importante, né? Então, se você ler um exercício e não entender, porque nós, professores, também temos que criar exercícios sempre, renovar as atividades. Então, às vezes, a gente não é perfeito na elaboração do comando, da atividade, né? Da consigna, né? Então, da sentença, do que se pede. Então, o aluno tem todo o direito de perguntar, professor, o senhor está perguntando isso na atividade tal, do trabalho tal, né? É importante vocês perguntarem, se tiverem dúvida, e fazer uma pergunta assim, professor, tenho dúvida sobre como fazer ou tal coisa no trabalho tal, da atividade tal, do trabalho tal. Como a gente tem geralmente 2 matérias, né? E às vezes a gente mistura os alunos, a gente fala, esse aluno é gramática 1, gramática 2, de que gramática ele é, né? Então, é importante essa informação, tá? E muito cuidado com a ortografia, não por uma questão de ser chato, né? Hincha, como disse cá na Argentina, mas é por uma questão de sentido, né? O sentido, um acento muda o sentido. E nós vamos ver isso agora. Olha só, a gente viu esse poema, uma parte do poema, os poemas de Mário Quintana, e a gente começou com, eu acho que um dos primeiros trabalhos para a gente usou esse poema. Eles não têm pouso, não nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem, né? Se nós sabemos que aí esse tem, né, ele é acentuado porque ele está na terceira pessoa do plural, certo? Então, então o que nós temos aí se nós tivéssemos aí, ele não tem, terceira pessoa do singular, né? Esse verbo tem não seria acentuado. Então é interessante observar isso. Eles não têm, terceira pessoa do plural, é acentuado. Eles têm, é acentuado, e ele tem não é acentuado. Tá certo? É a mesma grafia, se escuta a mesma coisa, mas tem um acento aí para diferenciar. A terceira do singular da terceira do plural. Tá certo? O mesmo acontece com outras palavras, por e por, né? Por preposição, por e verbo, pode e pode, né, que são tempos verbais diferentes. O e e o é, esse é um erro muito comum. As pessoas, quando querem dizer não põe acento e vira e, ou seja, em espanhol seria i, não? Y es muy distinto. La i de conjunción, ¿no? Copulativa, y es el verbo. Não há como equivocar-se em espanhol. Mas em português, sim. Se você não coloca o acento no é, ele vira e. E esse é conjunção, tá certo? Que na fonética a gente fala i, ainda para confundir mais ainda, né? Então é importante ter esse cuidado com os acentos, porque mudam as palavras, tá certo? Não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre isso, eu vou silenciar o meu microfone. Não sei se é exatamente um comentário, mas eu diria um pequeno adendo. Não sei qual a frequência que a gente encontra essas 2 palavras, mas além de e e é, a gente tem também o e o como simplesmente interjeição, como ô amigo, vem cá, né? E a gente tem o o que normalmente é uma palavra que a gente restringe
ao que a gente poderia dizer como o falar LGBT no Brasil. Então, quando a gente diz que uma coisa tá uó, uma coisa tá ruim, se algum dia vocês encontrarem, agora já sabem. Então, além do e e, a gente tem esse outro exemplo para confundir mais. Sim, justamente é importante ter presente que o acento no português é importante, né? Eles estão aí para marcar diferenças de palavras e é importante a gente perceber isso na escrita. Eu acho que a grande questão não é a leitura, porque vocês leem, vocês entendem. Na hora de escrever, a apropriação dos acentos é o grande detalhe, que vocês terão até o terceiro ano, quarto, né, para praticar. Mas enquanto isso, nós professores vamos observar isso e vamos descontar ponto, tá certo? Para que vocês tenham cuidado mesmo com isso, né? Escrevam com um autocorretor, escrevam um texto e não mandem diretamente, ou seja, não façam o trabalho às 11h30 da noite do domingo, façam às 11h30 da noite do sábado, deixe o trabalho de molho, de remorro aí, esperando para el otro día tempranito, ahí tranquilos, leer y ver si falta algún acento, si falta alguna cosa, ¿sí? Entonces, no dejen todo para la última hora porque a veces en ese momento de mandar apurado, no revisan los errores, o como pasó con algunos de ustedes, mandan los trabajos equivocados, mandan la actividad en lugar del trabajo práctico, y eso también es un tema grave, principalmente el día del parcial. El día del parcial ustedes tienen 2, 3 horas para hacer el parcial y mandar. Después de eso ya no pueden mandar más, no se pueden equivocar. ¿Está bien? Tengan presente eso. Muy bien. Avanzamos entonces, ¿les parece? Ah, epa. Bom, o que nós temos aqui são um resumo dessa parte de separação de sílabas, né? As palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e monossílabos, tá? Isso vocês não tiveram muita dificuldade, a maioria foi bem, mas sempre é bom relembrar um pouquinho, porque isso é o assunto básico, né? Tem a ver com a acentuação, assunto que nós estamos trabalhando. Então é isso, eu vou começar de trás para frente, né? As proparoxítonas, como no espanhol, são acentuadas, as esdrúxulas, né? Tráfego, máquina, veículo. Então, é proparoxítono, tem que ser acentuado. As paroxítonas, que no espanhol seriam as graves, así es así. Nuestros, así es, ¿no? Graves, ¿no? Ayuden. Exacto, sí. Sí. São a Sim. maioria, exato. São a maioria das palavras. Dizem alguns teóricos da gramática que 70% das palavras do português e do espanhol são paroxítonas, são graves. Então, a maioria delas não é acentuada, em alguns casos são acentuados, tá? E aí nós temos aí as palavras que terminam em i e u, né? As terminam em ou seus plurais, as que terminam em consoantes, no caso do português, as que terminam em ão e são aparoxítonas, né? Por exemplo, bênção, sótão. Por quê? Quando nós temos uma sílaba nasal, por lógica, ela vai ser a mais forte. Então, se você tem uma paroxítona e a outra sílaba, a última, né, ela é nasal, então você tem que pôr um acento para marcar a sílaba tônica. E os ditongos, nós do português adoramos ditongo. Onde a gente tem ditongo, a gente coloca a sílaba tônica lá. Tá? A gente adora o ditongo no português. Então, né, veja que vocês têm democracia. Em espanhol, você diz democracia. E o brasileiro, o que diz? Democracia. Né? Então, veja que aí temos um ditongo. E onde tem ditongo, tem o acento, ali vai ser a sílaba tônica, no português. Tá? Já no espanhol já não é essa regra, já é outra regra. Então é importante ter presente isso. As palavras paroxítonas, onde temos um ditongo na última sílaba lá, né? Então aí você coloca o acento na segunda. E importante, deixa as oxítonas e os monossílabos por último, por quê?
existe uma confusão muito comum de que se uma palavra é oxítono ou é monossílaba. Monossílabo, gente, é toda palavra que tem apenas uma sílaba, tá? Tem uma sílaba, é monossílabo, tá? Pá, cá, lá, já, gás, pé, tudo isso é monossílabo, é só uma sílaba só, tá? E os monossílabos se classificam em tônicos e átonos. Os tônicos, eles são acentuados, né? Geralmente. E os átonos não. E os tônicos têm significado. Elas são palavras que têm uma carga semântica forte. Eu falo pá, vocês pensam numa pala. Né? Cá, vocês pensam num advérbio de vir. Então, o monossílabo tônico, ele tem um significado. Ele sozinho, ele significa alguma coisa. Já o átono, não. Ele acompanha, ele está lá, né? Para acompanhar. D, Q, E, T, T, T. Então, é diferente, tá? Aí vocês vão ver que são muito menos os monossílabos tônicos que os átonos, certo? Vocês podem pesquisar aí, vocês vão achar que é assim. E as oxítonas são palavras que têm pelo menos 2 sílabas, né? Mas que são acentuadas ali a primeira, café, xará, cipó, guaraná, cadê, tá certo? São aí essas palavras aí que terminam A, E, O ou seus plurais, certo? Aí eu coloquei aí em Florianópolis, a palavra, né? Proparoxítono, né? E Brasil, né? Brasil, aí é paroxítono, né? Muito bem. Alguma dúvida sobre isso? Eu vou silenciar meu microfone e vocês podem perguntar. Bom, acho que não. Vamos para frente. Vamos lá. Então, aqui, eu estou mexendo na minha barra porque usei muito texto na minha PowerPoint, tenho que reduzir ele um pouquinho. Então, outro detalhe que o português tem com relação ao espanhol é os acordos ortográficos. Nós, no Brasil, na língua portuguesa, sempre tem um acordo ortográfico aí aparecendo. A cada 30 anos, 20 anos, 40 anos, né? E aí nós temos um novo acordo ortográfico que mudou algumas coisinhas aí, né? O acento diferencial, como já foi dito, os monossílabas, né? Por exemplo, quando eu estudei, vocês veem que o professor não é tão jovem assim, e as palavras lem e voam eram acentuadas, tá? Era acentuado aqui. O primeiro E era acentuado, com circunflexo. E o primeiro O era acentuado. E é provável que alguns textos do Veríssimo, porque o Veríssimo escreveu por muito tempo, vocês vão encontrar palavras acentuadas com a regra anterior, tá? Mas saibam que essa regra agora é sem acento nas letras duplicadas, tá certo? Então, tenham presente isso. Ah, mas está escrito lá, professor. É lógico, está escrito, porque antes era assim. Agora mudou. Então, o novo acordo ortográfico, vocês têm que estar sempre dando uma olhada. Eu acho que tem que ler pelo menos umas 2 vezes por ano, para ir incorporando as regras, né? Ainda que agora ele já é vigente, é importante ter presente isso aí. Por exemplo, na época que eu comecei a ir na escola, a ideia era acentuado, joia era acentuado, odisseia era acentuado, hoje já não é. Então é importante ter presente o novo acordo ortográfico, ou seja, o português muda muito mais que o espanhol, isso é um fato, certo? O espanhol está naquela questão assim, muda, não muda, muda, não muda, geralmente não muda. A Rai disse, não, não vai mudar e não muda mesmo, né? Então, é importante ter presente isso aí, tá certo? Não estou defendendo, mas para ser justo, o último acordo da língua portuguesa foi em 2009 e o último acordo da língua espanhola foi em 2010. Então, pelo menos o espanhol está mais atualizado. Pode ser, mas veja que quanto tempo levou para implementar. 2013 parece que recém se aceitou as regras, né? Tem também um processo de adaptação. Mas o espanhol, eu acho que ele muda menos. Pelo menos eu tenho, assim, tenho essa informação aí. Bom, é importante vocês saberem isso, tá? E alguma outra pergunta ou comentário? Bom, aí nós temos um recordatório das categorias que a gente viu de palavras. Artigo, né?
é aquelas palavras que identificam o gênero, né? Das palavras masculino e feminino. Aí temos as palavras que combinam, né? Combinação ao, né? Aonde. E contração, que são muitas no espanhol, são poucas. Al, del, e eu acho que aí termina. Não sei se tem uma terceira. E no português são mais de 50, pelo menos, né? Com pronome, com preposição, né? Crase, um monte, né? Então, a contração é um tema também que vocês têm que estudar por toda a vida para perceber elas. E não é tão difícil. É só vocês fazerem o exercício mental de ir no espanhol, e aí você vê que no espanhol as palavras estão separadas. E no português está unido, né? Por uma questão de som, né? O português surge como uma língua de trovadores, de verso. Então, ele sempre procura unir, tem uma musiquinha no português diferente, né? Então, esse é um detalhe do português. Tem tanta contração, professor, por causa que surge desde dessa ótica, né? Essa perspectiva. Conjunção e preposição são palavras parecidas, mas são diferentes, né? Uma preposição são palavras neutras, são palavras que têm a função de ordenar, né? São como o leme da frase, né? Elas são pequenas, mas elas norteiam a frase, e a conjunção, ela une palavras ou frases ou orações dentro de um período, né? O que nós falamos na sintaxe. São palavras pequenas também, né? Como nós vimos a palavra ou, se lembram? Ou isto ou aquilo, né? Tanto peso numa palavrinha tão pequena. Então, aí vocês podem ver que, realmente, ainda que sejam palavras pequenas, têm uma grande importância, tá? E dominar o conhecimento das preposições da conjunção é difícil. Eu acho que das preposições é mais difícil que das conjunções, porque as conjunções têm uma questão somente de saber como se escreve, né? De um idioma para o outro, né? Por exemplo, eu demorei muito no espanhol para descobrir que no português é ou, né? Ou. E no espanhol pode ser o, u, né? Se antes você tem uma palavra com o, né? Então você tem que pôr u. Uma questão de som, né? Fonética. Demorei, eu acho, uns 5 anos para aprender isso. Ninguém me explicava isso. Então, no português não. Você pode usar ou toda vez que você quiser, não dá problema, né? Bom, então aí temos as 4 categorias e agora nós vamos para um exercício aí conjunto, tá certo? Aí vamos tentar mover aqui o que vocês vão fazer agora, dentro do que for possível, né? Ler o texto aí e encontrar artigos, preposições, conjunções, contrações, tá certo? Aí nesse texto que vocês já leram, já fizeram um trabalho prático dele, então agora vocês vão encontrar aí as conjunções, contrações. Eu vou dar para vocês 2 minutos, 1 minuto eu vou dar para vocês lerem, e aí eu vou perguntar cada uma das coisas e a gente vai depois ver se está tudo aí, tá certo? Muito bem, agora vamos lá. Que artigos nós temos nesse texto aí? Pode todo abrir o microfone, todo mundo abre junto e vamos falando aí junto. Que artigos vocês acharam aí? Bom, primeiro que a gente tem eu. Desculpa, vai lá, Sônia. Desculpa. Não, perdão. É o primeiro que aparece. É um artigo indeterminado, masculino. Indefinido. Indefinido. Indefinido, desculpa. Tá.
E aí a gente vai ter um de novo, depois de Napoleão, a segunda frase, um escritor. Então, é indefinido, singular, masculino. Mas Nós temos as. as pretensões. Sim. Isso. Uhum. Definido, feminino, plural. Definido. Sim. É isso. E plural. A literatura, considerava a literatura definido, feminino, singular. Grande romance. Indefinido também. Um é indefinido. Uhum. Um é E indefinido. depois, Masculino singular. isso. Isso. E depois, uma, Uma, também indefinido, definido. singular, feminino. Sim. Hum. Depois, Depois uma outra alternativa. vez. Un mundo, Mundo. Uhum. artigo masculino singular. Exatamente. Então, aí nós vimos os artigos. Agora, as preposições. sobre, Sobre, De Napoleão. de, claro. Aparentemente, Sobre. Mais uma vez. Escrever. Em hum, que, 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 que outra vez. De escrever. Escolher. Sim. A, sim. Deixa eu ver aqui. Bom, agora vamos às conjunções e às contrações. Tá? Podem falar ambas. Contrações, deixa eu ver. Acho que não tinha muito, mas eu acho que tinha um na em algum lugar. Que Napoleão na juventude. Isso. Isso. E conjunção. E outra vez. muito é conjunção. Costuma Fiquei ser advérbio de intensidade. com a dúvida. Ah, Temos os queis aí que Napoleão considerava que foi sua incapacidade. O que é um assunto complicado, geralmente o que é pronome relativo, né? Ele tem uma relação Isso. com o tema da outra ação. Não se preocupem que o que, deixa o que em paz, ele é muita coisa nessa vida. Vamos pelas mais fáceis, né? Então, aí vocês realmente pegaram todas, né? Eu vou pôr aqui a próxima diapositiva, deixa eu ver, que é a mesma, só que pintadinha, né? Então, aí vocês veem, né, em vermelho, verde, roxo, que é morado, e azul, as contrações, né? Aí tem e que é uma conjunção, é uma locução conjuntiva, né? E tem a função de unir, uma locução conjuntiva aditiva, vamos dizer assim, né? Então, aí as palavras, vejam que são palavras pequenas e estão
um monte aí dentro desse pequeno texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Elas estão aí. Parece que não estão, mas estão. O na, né, como disse o Gustavo, é a única contração presente aí, né? Bom, vamos continuar então. Esse é um exercício simples para mostrar para vocês como as palavras estão dentro do texto, mas a gente está lendo sempre, né? A gente não presta atenção nisso, mas mostra como elas são importantes para a articulação do texto, né? É como as juntas do texto, né? As juntas de um corpo, né? As partes do corpo que dobram, essas palavrinhas fazem a articulação do texto, né? Muito bem. Vamos aí. Vamos falar um pouco de locuções. Locuções é um assunto que gera alguma confusão, né? Locução é a junção de duas ou mais palavras, ou seja, uma locução pode ter mais de duas palavras, 3, 4, 5 palavras, que tem a função de uma só, né? E aí nós estudamos com bastante detalhe as locuções conjuntivas e prepositivas, né? Que gerou uma certa dificuldade aí, né? Aí temos através de, né? E em volta de, são locuções prepositivas, tem valor de preposição, e locuções conjuntivas, que essa sim é importante vocês estudarem bem, tá? Assim, se tem que estudar alguma locução, estudam essas, as conjuntivas. Essas são importantes. No primeiro, no segundo ano, e eu acho que a vida inteira, essas daqui, tá? Elas têm função de conjunção, veja. A fim de que? São 4 palavrinhas pequenas e tem uma função de conjunção, é uma locução conjuntiva, tá? E aí eu coloquei um outro quadro aqui do lado, que as locuções são muitas, ó. Locução substantiva, adjetiva, adverbial, prepositiva, conjuntiva, interjetiva, pronominal, verbal. Locução verbal todo mundo sabe, né? Mas aí tem 8 tipos de locuções, é um monte, tá certo? Então é importante ter presente que elas existem, tá? Aí eu coloquei de novo outro quadro, aí de novo, amor de mãe, locução adjetiva, locução adverbial em silêncio, acima de, e aí vai. Tem muitas, tá, gente? Não é que só existe locução adjetiva. Ah, a gente apenas locução adjetiva. Não, locução de tudo pode ter, né? Verbal, substantiva também pode ter, né? Enfim. Vocês querem perguntar alguma coisa? Olha só aqui embaixo, ó. Ai de mim, graças a Deus, é uma locução interjetiva. Aí alguém escreveu, eu vou ler aqui. No chat, quem escreveu? Desculpe, minha internet está muito ruim. Ah, ok. Tudo bem. A Verônica nos pediu desculpas. Bom, então é isso, tá? Pense que existe essa categoria que tem a função de uma só palavra, tá? E são várias, né? Sônia, Professor, sim, quando você pede que façamos a classificação, tem que ser desse jeito, dessa maneira, ou só locução conjuntiva ou prepositiva? Porque na hora do trabalho prático eu teve confusão com essa parte. E tínhamos que classificar assim a locução adjetiva, adverbial, prepositiva. depende. Geralmente eu me conformo somente com locução prepositiva, conjuntiva, mas se o exercício pede identifique, classifique as locuções conjuntivas presentes no texto. Eu já estou dizendo que todas são, as destacadas são conjuntivas, então você tem que diferenciar entre elas. Aí sim. Sim. Mas vamos supor num texto complexo que tem de tudo, que você diga que é uma locução prepositiva ou conjuntiva, já tá bom. Para mim, pelo menos. Não sei outros professores, se são detalhistas assim, mas depende do exercício. Se no exercício tem um enfoque de locuções, classifique as locuções prepositivas e conjuntivas presentes no texto. Aí sim eu quero detalhe. Mas no geral, Claro. assim, a gente pede Seria sim,
A gente pede um detalhe assim para as pessoas verem que, não, que é algo que tem um conhecimento de fundo, né? Mas não é tão importante assim para mim, a nível geral, não. Tá? Sí, tá bom. Vamos para a próxima. Aí outro quadro, 3 quadros, né? Com essas categorias aí, substantivo, advérbio e adjetivo, né? Onde nós temos essas palavras que nós sabemos, nós usamos todos os dias para se comunicar, para escrever, mas a gente, né? É bom revisar para a gente ter presente o que são cada uma, né? Então vamos lá. Aí eu coloquei um outro quadro com os tipos de advérbios, né? E aí teve um trabalhinho aí que eu dei poucas categorias de advérbios. Vocês perguntaram, professor, pode ter mais de uma categoria? Lógico que pode. Vocês podem pôr todas as categorias que vocês quiserem, porque nem os gramáticos estão de acordo. Eu não vou impor a minha gramática para ninguém, né? Você pega um livro de gramática, um fala que tem 8 categorias de gramática, de advérbio. Outro fala que tem 28, outro fala que tem 288. Eu não vou discutir, eles estudaram muito mais do que eu, né? Então, eles sabem. O importante é que vocês saibam que um advérbio faz alguma coisa, né? E aí tá as categorias, né? Advérbio de circunstância, de tempo, de ordem, de modo, de dúvida, de inclusão, exclusão, né? De tudo, tem advérbio de todo jeito, tá? Você sabe, não é ele, advérbio, tá certo? Ele é advérbio, mas ele tem uma espécie, tem alguma característica, né? E tem uma curiosidade minha percepção, não quero gerar discussão, porque tem gente que sabe bastante de português aqui no grupo. E a palavra jamais, por exemplo, ele pode ser considerado um advérbio de tempo, né, e de negação também, ao mesmo tempo, tá? Se eu falo assim, jamais jamais irei no Brasil, né? Jamais, quer dizer, nunca vou para o Brasil, nunca irei para o Brasil, né? Quer dizer, eu estou negando e em nenhum tempo, né? Irei, ou seja, estou dizendo duas coisas ao mesmo tempo, a palavra jamais. Ele consegue, uma das poucas palavras, né? No espanhol tem mais, eu uma vez estudando com uma colega vi que existem mais palavras assim no espanhol, que tem uma função de dupla função. Jamais pode ser tanto de tempo como de negação, ou ambas coisas. Então, se alguém falar jamais é advérbio de negação, tá certo. Jamais é advérbio de tempo, também, né? Mas geralmente na frase ele vai optar por uma ou outra coisa. Vocês podem fazer essa prova, vocês vão ver que ele tem uma palavra que tem uma carga semântica bastante interessante. Tá certo? Querem perguntar ou comentar alguma coisa? Vamos ver se eu consigo mudar a barra aqui. Continuando. Nenhuma pergunta, gente? Sônia, quer perguntar alguma coisa? Não te escutamos, Sônia. Eu sei que tem Que duas tienes el Sônia. micrófono desactivado. Sí. Não, é que eu falava que tinha uma dúvida no trabalho prático, mas agora não lembro com quais desses advérbios era o problema. Mas se lembro, vou falar. Sim, quando vocês tiverem dúvidas, escrevam para mim no chat. Não lembro agora. Independente se o trabalho já foi, se já foi corrigido, perguntem. Isso também é material para os nossos talheres, que serão 4, tá? Esse é o segundo. É o segundo, né? Que eu estou indo com vocês. Né? Então, teremos 2 mais. Então, isso serve para a gente trabalhar também as dúvidas. E se eu demoro um dia ou outro, é porque eu expondo de um grupo um dia, outro grupo outro dia, e assim vou administrando É, as aulas. Sim, Gustavo. Sônia, se eu tivesse que chutar, adivinhar qual foi a dúvida, talvez seja a mesma que eu tive durante algum momento,
que era para parte A do trabalho, que pede que a gente classifique algumas interjeições. E a primeiro momento eu pensei que era para classificar em interjeição exclamativa, interrogativa e onomatopaica, mas depois eu pensei um pouco, percebi que não tinha muito sentido e troquei para interjeição de. Deixa eu ver quais foram as interjeições que eu já nem lembro agora. Interjeição de alegria, surpresa, dor. Talvez tenha sido essa, não sei. Sí, 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 era esa parte, porque podía ser de alegría, de dor, então aí fiquei bastante confundida. Acho que é isso, mas não me lembro bem agora. Mas com esse ponto eu também tive problemas, muita dúvida. Então, vocês têm direito a perguntar sempre, tá? E sobre as interjeições, elas têm um uso, mas elas dependem muito do contexto também. O contexto Claro, determina esse é o problema. ainda mais. Eu trabalho com o texto do Veríssimo. O Veríssimo é humorista, e eu, como disse na primeira aula, acho que disse, o humor é a categoria mais difícil da língua. Ou seja, o domínio, quem entende uma piada, quem entende um chiste en el idioma extranjero, está en un nivel avanzado del lenguaje dentro de ese idioma, ¿sí? Entonces, yo me encanta mucho el humor porque hace el contenido más liviano. Además, exige mucho más del alumno de la percepción del contexto, mucho, ¿no? Entonces, y además con un tipo que es un genio, ¿no? Que fue un genio verísimo, entonces uno va Totalmente. agarrando los detalles de la lengua, ¿no? Así que uma interjeição, ela pode ser, por exemplo, ai, né? Geralmente é de dor. Geralmente, isso você... Tá, e interjeição de quê? Interjeição de dor. Mas pode ser outra coisa? Pode, depende do contexto. Ujú. Muito bem. Estamos adiantando um pouco o assunto. Aí agora nós vamos procurar no mesmo texto os substantivos, os adjetivos, os advérbios. Eu vou dar para vocês um minuto, vou tomar uma água, vou apagar a minha câmera e vocês vão procurar aí nesse um minuto, tá certo? Muito bem. Substantivos, adjetivos, advérbio. Que substantivos temos nesse texto? Artigo, pretensões, Napoleão. Napoleão, E a gente tem o asterisco ali que eu imagino para simbolizar que tem uma palavra elipsada, que seria tempo. Uhum. E aí na segunda linha continua Bonaparte, Napoleão outra vez. Escritor, 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 contos, contos, poemas, contos, poemas, poemas, juventude, juventude, política, política, estratégia, estratégia, romance, romance, literatura, 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 vocação, vocação, incapacidade, uhum, romance, romance outra vez, reputação, reputação,
É importante destacar que os substantivos nem sempre vêm primeiro, né? Eles podem vir depois. Então, esse é um detalhe que a gente fez, insistiu, né, em algumas palavras, para mostrar que a ordem altera, sim, o sentido. E a ordem também ela pode ser relevante em alguns casos. Algumas vezes é importante, outras não, né? Os adjetivos agora. Literárias. Literárias. Frustrado. Frustrado. Militar. Grande. Sí, militar también, porque está calificando a estrategia. Mm. Grande. Verdadeira, em verdadeira vocação. Outra vez temos grande romance, então grande, mais uma Grande. vez. Uhum. Uhum. Literária, em reputação literária. Menor. Menor. Muito bem. Por último, os advérbios. E locuções, se houver. Não, muito. Não. Aparentemente. Muito, mais uma vez, escreveu muito sobre política. Mesmo. Sim, já não são tantos, né? Agora vamos ver o que diz as cores aí, né? Tá? Aí vemos aí as cores, né? Dizendo os advérbios. Nesse mesmo texto tinham muitos também, aí é só um fragmento, onde era adjetivo muitos Napoleões. Vocês lembram que apareceu isso no texto? Em outro fragmento do mesmo texto aparecia a palavra muitos Napoleões. Então aí temos aí muito, esse muito que aparece aí é advérbio. Então aí menor, grande, né? Verdadeira, adjetivos. Os substantivos são vários. E eu destaco aí um assunto polêmico, mas eu sempre coloco como locução adjetiva a incapacidade de escrever. É uma incapacidade, tem uma característica. Ah, mas parece um verbo, parece uma locução verbal, mas como qualifica a incapacidade, vamos dizer que uma locução adjetiva. Um assunto polêmico aí para vocês pensarem depois, brigar comigo depois, não tem problema, mas é importante entender que as locuções elas são formadas às vezes por palavras diferentes à locução, tá? Se vocês começarem a estudar as locuções, vão ver que a locução adverbial não tem nenhum advérbio dentro, mas faz a função de advérbio. Então é importante ter esse conceito aí presente. O importante é o que faz a locução, não o que compõe ela, certo? Bom, avançando no assunto, aí temos outro texto, e aí eu vou dar para vocês um minutinho também, para vocês lerem e procurarem essas palavrinhas aí. Esse texto apareceu, é um texto que às vezes confunde um pouco, é curtinho, mas é um texto interessante também. Vamos lá então. Artigos. ¿Quién se anima a decir los artículos presentes en el texto? A, femenino singular y definido. Definido. Un masculino, indefinido, masculino singular.
O brasileiro também, o definido masculino singular. Brasileiro, outra vez, indefinido masculino singular E aí acaba. e pronto. Muito bem, Sônia. Quem quer falar dos substantivos agora? Vamos ver aí. Tem muita gente aí que está quieta hoje. Pode falar, gente. Fala. Eu frio, professor. É o frio. Mas vocês A gostam do gente frio? Vocês argentinos gostam do frio, tomam mate, tudo aí quentinho em Não, eu casa. não não, gosto. Não, eu não gosto do Eu frio. vejo, eu vejo o povo também feliz. não. O povo é O- feliz no frio aqui na Argentina. Odeio Não, frio. eu também. Ok, Cristina. Até breve. A gente vai deixar o vídeo para você ver depois. Cristina teve que se retirar. Profesor, ¿qué helado? Como? ¿Qué helado? ¿Qué es sustantivo? Eh, Onde? no, está en el... Lado. Não, é Por, por otro lado. Ah, vamos ver aqui, ó. é um advérbio, eu acho. Substantivo, Não, Ah, tá? Tá. É um substantivo, A tá? ver, eu estava certa. Tava certo. Hum. Não, né? Advérbio. Bem, porque modifica brasileiro. Olha só. Interessante pensar que a gente pensa, advérbio modifica verbo. De fato, a função principal do advérbio é modificar os verbos, mas ele também pode modificar adjetivos e outros advérbios também, né? O advérbio ele modifica muito. Modifica não só no sentido diverso, mas também no mesmo sentido, dando intensidade à palavra, tá? Então, lado sim é substantivo. Substantivo nós temos aí simples, derivado, né? Próprio, enfim. Mas brasileiro, por exemplo, é próprio e também comum, né? Brasileiro. Então, aí temos adjetivos, advérbios. Aí, nesse parágrafo pequenininho, temos bastante variações de palavras, tá certo? Uhum. Muito bem, vamos para a próxima. Não sei se querem perguntar alguma coisa. olha el chat. Tengo una pregunta. Sim, poderia ser uma locução conjuntiva, sim. Sim, poderia ser. A questão é que aí a palavra lado sozinha é um substantivo que compõe uma locução. Sim, pode ser. Sim. Por outro lado, da mesma forma, né? Logo, não tive. Por exemplo, eu troco logo, logo é uma conjunção. Se eu troco pela palavra logo, não tive a intenção, você vê que é uma conjunção, sim, é uma locução conjuntiva. Mas a palavra lado sozinha é um substantivo. Tá? Uhum. Respondida a perguntar. Acho que sim. Vamos para a próxima. Aí temos algumas situações, as posições dos adjetivos dos advérbios. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Tá? Temos aqui, então, isso nós falamos já também, né? Que os advérbios adjetivos podem mudar o sentido de uma palavra, né? Olha só, eu destaquei aqui 3 casos. Um dos casos a gente não estudou esse ano. Aqui, hoje a literatura só participa da política, tá?
Então, esse só é somente. Somente participa da política, do poder e da história. Se eu mudo esse só para cá, ele pode continuar tendo função de advérbio, mas pode gerar ambiguidade, transformando-se em adjetivo, tá? Hoje a literatura participa só da política, como se sozinha da política. Pode gerar uma ambiguidade. Por isso que geralmente o só vem antes, para se relacionar mais à palavra somente, tá? Mas pode estar, por exemplo, ela veio à festa só. Somente? Não, não é, sozinha. Tá? Então, é importante ter cuidado com a palavra só, que ela pode ser tanto adjetivo como advérbio. Graficamente vai ser a mesma coisa. Porém, como adjetivo, ela pode ter plural, né? Sozinho, sozinha, né? Ou só, a sós, né? Enfim. Sonhava em escrever um grande romance, estava fácil, vocês pegaram rapidinho no trabalho. E o não, gente, olha só, não faz muito, né? A gente está tão acostumado com o não no início, a gente nem sabe por quê. Porque o não ele tem que ir antes mesmo. Se eu falo faz não muito, é possível? É possível, sim. Se você pega lá textos antigos, né? Lá o Dom Quixote, lá atrás, né? Textos mais antigos, versões da Bíblia, você vai encontrar o não depois, tá? Mas não é comum, não geralmente vem antes do verbo, tá? Deixa eu ver o que diz o chat aqui. Tenho que ir, gente. Ok. Muito obrigado, Gustavo, pela participação. Até breve. Tá? Perguntas? Estamos terminando, tá? Aí colocamos um exercício que nós fizemos também. Epa. Nós fizemos um trabalho prático número 4, que tinha que ver com a questão da posição do adjetivo e a sua concordância, tá? Esse é assunto do segundo ano. Mas vocês estão vendo aí já tocando o assunto, né? A indústria oferece o atendimento e localização perfeita. Tá correta ou não essa frase? Incorreta, Por que incorreta, Sônia? porque falou do atendimento e a localização, duas coisas. Então, o adjetivo tem que ir em plural. Alguém discorda? Mas poderia ser que está com localização. Exatamente. Aí, no caso, o adjetivo, por estar no singular, pode concordar com o que está mais próximo, tá? Por estar mais próximo de localização, concorda com localização, portanto, está no singular, né? Diferente da letra B. A letra B, sim, o adjetivo está no plural. E aí, sim, não temos concordância, porque atendimento é palavra masculina. Então, aí deveriam ser perfeitos, ainda que por localização, né, deveria ser pela posição, né? Mas como se refere a ambos, e uma das palavras é masculina, o plural fica no masculino. Né? Porque... Aí temos as letras C e D. O que vocês acham aí? Qual delas está certa, qual delas está errado? A C está certa y a D errada, Por que está errada, Karina? porque habla de dos mujeres, as adorables. Ah, No, D es Fernando y Claudia. aham. Veja que eu só mudei aí o gênero do nome. É uma pegadinha aí, na trampita. Não?
Fernando, Fernanda para Fernando. Ah, é a Uhum. mesma palavra. Não, não é a mesma pessoa. É outra pessoa masculina, e aí se referem a ambos, então deveria estar no... Ou por ser plural, deveria estar no masculino. Encontramos caído as roupas e os prendedores. Certo ou errado? Errado. Por quê, Sônia? Encontramos Tem que ser caídos. plural. Caídos. Claro. Ou Caídas. Caídas a roupa. caída a... Caídas. Caídas as roupas. Caídos. Sim. Caídos. Caídos Inclui- as roupas e os prendedores. Sim, sim. Então, daí temos um plural, né? O plural deveria ser para ser incluir a ambos. Os belos árvores iluminavam o jardim. Tá certo ou tá errado? Está errado, Errado. porque árvores é feminino. Muito bem. Seria Isso as é belas As- árvores. as belas árvores. Aí o professor aí, hincha brasileiro, sabe que ustedes van a pensar que árbol é masculino, porque esse é em espanhol, e aí vocês vão aceitar assim, tá certo e tá errado, né? Porque árvore é feminino em português, tá? Gente, aí tem uma última parte aí dos numerais, que é basicamente a mesma coisa. A única coisa que muda no português e espanhol é a palavra, o numeral duas, que vocês não têm, né? Uhum. Vocês têm só dos, do, pera, do, durazno, todo é dos. E em português é dois e duas. O resto é tudo igual, né? E depois temos aí as interjeições, com os últimos assuntos que vocês estudaram, né? Que são assim, gente. As interjeições, expressam uma emoção. Então, por regra, elas têm que estar acentuadas, tem que ter um sinal gráfico, que pode ser tanto uma exclamação, 99% dos casos, ou uma exclamação também, um signo de pergunta também, né? Por exemplo, quando você encontra num texto esse ele pode estar tanto com exclamação, pauzinho, como também com a pergunta ou ambos. Tá? Porque esse ele significa, e como diz em espanhol, esse del espanhol é nosso em português. Né? Então, é importante marcar. Ele pode estar, é muito difícil que uma interjeição não esteja marcada graficamente com sinal de pontuação, muito difícil, porque ela, justamente, ela tem essa função emotiva e fática, né? No contexto, tá certo? Alguma pergunta sobre isso? Eu gostaria de voltar aos cardinais, porque para mim é difícil justificar a diferença entre artigo, muitas vezes, e numeral. Uhum. Não sei se justificar, mas se usar, que foi o que tivemos que fazer prático. Sim. Deixa eu ver. Bom, eu não entendi quem perguntou. Você que perguntou, Sônia? Quem Não, perguntou? eu, Silvina. Silvina, você está com a câmera Isso. apagada. Desculpa, eu procurei Sim, aqui. desculpe. Não tem problema. Bom, a regra diz o seguinte: o em geral, é artigo indefinido, tá? Quando você encontrar um num texto, pense, ele, por regra geral, ele é artigo indefinido, tá? Quando ele é numeral, quando ele tem uma relação numérica implícita, e essa relação se dá pelo contexto ou com outra palavra. Uma casa e um carro e duas casas, entendeu? Essa é a relação. Quando for, é assim, na língua, em geral, sempre existe uma relação evidente e uma possível, a regra, a exceção, né? Então, se não tem nenhuma relação de número, é um artigo indefinido, tá? Assim, em rasgos generales, te puedo decir assim. Se você não pode atribuir um número, é uma questão indefinida, logicamente, artigo indefinido, tá?
A regra mais simples é essa. Se você pode, no texto, claramente ver que ele está falando de uma coisa só, né? Que não existe outra palavra dizendo que então, né? 2, 3, 4, um cachorro, 2 gatos e 3 pássaros. Aí você vê claramente que esse um tem uma relação numérica. Tá? Então, pense assim, quando você encontrar uma, também isso se aplica ao espanhol. Você está diante de um artigo indefinido. Se tem uma relação de número, né? Então, ganhei R$1 milhão, aí é um mesmo, né? Não é 1 milhão qualquer, né? É um milhão, né? 1 milhão de pesos. Então, veja que é essa relação de número mesmo. A relação numérica é bem evidente, não há dúvida. E quando não é assim, é artigo indefinido. Tá? Sim, para mim foi difícil usar, poder usar os dois no texto, no pequeno texto que tínhamos que fazer. Sim, mas é justamente isso, de levar vocês para situações de meta-reflexão linguística. Tá? Agora vocês vão trabalhar com a língua e vocês têm que pensar que esse detalhe muda o sentido. Né? Eu quero justamente essa ideia de todos nós professores, fazer vocês pensarem a língua desde outro lugar. Né? Pensar, porque antes vocês falavam português, vocês liam e continuem falando, continuem lendo, tudo isso é muito importante. Agora vocês têm que começar a pensar, fazer relações, perguntar-se por quê. Isso é tudo muito importante. É parte do ofício. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Tá certo. Bom, é isso. Acabou a nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se o professor confundiu alguma coisa. Quando vocês tiverem dúvida, escrevam no chat. Eu respondo dentro de um dia, 2. Se não respondo muito rápido, é porque eu estou corrigindo, né? E eu demoro muito para corrigir, né? Eu me dedico bastante, assim, nos comentários laterais, né? E aí depois eu faço um comentário geral embaixo. E é isso, gente. Estou à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa, perguntem. Espero que vocês não sofram tanto comigo, né? Que aprendam bastante, que se perguntem bastante também. Procurem outros materiais, vídeos, tudo ajuda, né? Para vocês irem criando esse conhecimento, né? Na mente de vocês aí, essa relação com a língua portuguesa, tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Muito Boa obrigada, noite. professor. Por nada, Boa por nada. noite. Muito Hasta obrigada. luego. Boa noite. Até Boa logo. noite. Tchau, tchau. Una, Pode perguntar. bien, esto tiene que ver con el trabajo de ahora. La diferencia, se lo digo en español porque no estoy muy, ya la cabeza me da. Los tipos de pronombres personales. Están los rectos que dice que son el nos y los oblicuos tónicos que también aparecen en nos. ¿Cómo los diferencio dentro de un texto? En uno de los ejemplos, creo que fue el último ejercicio, en la carta, poema, no me acuerdo que era una canción, que aparecen en dos partes. Si continúa con creo que era un adjetivo, ¿lo tomo como un tónico? No sé si me entiende. Yo tuve cierta dificultad con el audio, pero voy a contestar, ¿sí? El nos, pronome reto, né, do caso reto, ele é acentuado em letra maiúscula, geralmente, né? Ou também pode ser minúscula também. Ele geralmente é acentuado, tá? E o oblíquo nos, ele geralmente está o hífen nos, né? Ou antes também do verbo aí, nos fez rir, mas é muito mais difícil. Ele geralmente está fez-nos, né? Depois do verbo aí com hífen, né? Essa é a diferença do nós e o nós, né? O nós é tônico. Nós fomos, nós somos, nós comemos, né? E nós estudamos. Então, esse geralmente ele vem antes e depois segue o verbo. E o oblíquo, ele vai em qualquer lugar.
né? Dependendo do contexto, dependendo da palavra mais forte que leva ele. Se temos um advérbio, ele vai para o lado do advérbio, né? Se não tem, se ele tá, se é um verbo que está depois de vírgula, ele vai depois do verbo. Então, o átono ele vai para qualquer lado, o pronome átono, oblíquo, né? Ele é átono. E o pronome do caso reto, não, geralmente ele vai antes mesmo. Respondido? Sí, sí, sí. Alguma outra pergunta? No. Boa Não. noite, professor. Boa noite. Muito obrigada. Por nada. Obrigada por la discusión. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite.